Quais os perigos do uso do Rivotril e do Frontal e das medicações que fazem parte dessa família? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Vamos lá. Primeiro, assim, para vocês entenderem de quais remédios a gente está falando, nós estamos falando dos benzodiazepínicos, que são remédios prescritos através dessa receitinha aqui, ó, chamada, apelidada receitinha azul. Então, a gente vai falar aqui agora os nomes dos principais remédios para vocês entenderem quais são. O mais prescrito de todos, com certeza o mais popular, o mais conhecido, o Rivotril, que é o clonazepam. Temos o Frontal, que é o alprazolam. O Valium, que é o diazepam. O Lexotan, que é o bromazepam. O Lorax, que é o lorazepam. O Urbanil, que é o clobazam, dentre outros. Aqui nós estamos dando os exemplos dos que são mais comumente prescritos. E a gente falou, né, Maria Fernanda, as marcas mais usadas. Tem várias outras marcas similares, enfim. Só para vocês terem uma ideia que é esse grupo de medicações. Essa classe de medicação, os benzodiazepínicos, eles têm um mecanismo de ação em que eles vão potencializar a ação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então o que eu quero dizer com isso? Eles inibem o nosso cérebro, eles têm uma ação inibitória cerebral. Inclusive por isso que a gente não pode tomar esse tipo de remédio com álcool, não é? Exatamente, está aí o primeiro perigo dessa classe de medicações. O álcool é depressor do sistema nervoso central e os benzodiazepínicos também. Se eu associo os dois, eu posso ter uma inibição tão profunda que pode levar a uma parada respiratória. O que a gente precisa também saber dessas medicações? Eles são umas medicações que têm uma ação muito rápida. Em menos de uma hora, eles já estão agindo, em alguns casos, em até mesmo em minutos. E para que servem essas medicações? Inicialmente foram inventadas para serem drogas anticonvulsivantes, para convulsão dentro da neurologia. Mas dentro da minha especialidade também, na neuro, a gente usa também para distúrbios do movimento, como por exemplo espasmos e distonias, e a gente usa para parassonias, por exemplo, sonambulismo, que todo mundo já ouviu falar. E olha só, né, eu que mexo muito com tontura, tem até alguns casos de vertigem central que às vezes a gente pode recorrer a um perfil de remédio desses. Já na psiquiatria, nós usamos mais para crises de ansiedade ou pânico, para medo de avião, insônia e até mesmo quando a pessoa está em mania. Mas aqui a gente tem um grande porém. Normalmente nós usamos de forma muito bem pensada a medicação, de uma forma esporádica, em poucas situações. Então a gente acaba usando mais o benzodiazepínico para dar um conforto ao paciente, enquanto o remédio que ele realmente precisa e que vai tratar a doença dele não faz efeito. Ou seja, ele não trata, ele alivia, ele atua como um sintomático. Eu costumo falar para os meus pacientes que é como se você tivesse uma dor de garganta por bactéria. Você pode tomar dipirona, isso vai diminuir a febre, vai tirar a dor, mas deu as 6 horas que foi a ação dela, a febre volta e a dor volta. Eu só vou tratar a minha dor de garganta bacteriana se eu tomar o antibiótico. Então, na psiquiatria é a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, um quadro de transtornos do pânico, ele pode me tirar a crise naquele momento, mas se eu não usar o antidepressivo para tratar, eu vou continuar apresentando as crises. E não é só isso. Dentro da psiquiatria, e aí aparece um segundo perigo desse uso de medicação, eles podem muitas vezes mascarar os casos de hipomania ou mania, que é quando a gente tem uma aceleração do humor dentro do transtorno bipolar. E o que a gente enxerga hoje que vem ocorrendo dentro da medicina? Um uso abusivo desse perfil de medicamentos. Então, muitas vezes, em situações onde hoje já existem opções mais modernas, mais seguras, que não são tarja preta, ainda esses remédios estão sendo passados. E a Maria Fernanda frisou muito bem. São maquiadores do problema. Normalmente eles não resolvem. E se eu tenho hoje um arsenal terapêutico mais moderno para lançar a mão, por que ainda usar? Mas por que eu preciso tomar tanto cuidado? Bom, se essas medicações são tarja preta é porque eles causam dependência e tolerância. Então a dependência é uma condição física e psicológica que faz com que o meu cérebro fique viciado. Então eu preciso daquela medicação todo dia para eu me sentir seguro e me sentir bem. E aí na psiquiatria isso acaba sendo um problema.
Porque muitas vezes, se a pessoa estivesse tratando com o antidepressivo, com a medicação correta para o transtorno que ela tem, ela muitas vezes já teria alta, não precisaria mais usar a medicação, diferente de quem usa o Rivotril ou outro benzodiazepínico, que fica preso a essa medicação por anos. Até pro resto da vida, né? Muitas vezes a gente... A grande maioria. A tolerância vai acontecer quando o meu corpo precisa cada vez mais daquela medicação numa dose maior. Então eu começo pegando da minha vizinha, tomei meio comprimido um dia, fiquei bem, tomei meio outro dia, fiquei bem, aí de repente eu começo a aumentar a frequência, começo a tomar todos os dias, dali um tempo, esse meio comprimido não é suficiente, e aí eu tomo um inteiro, e assim eu vou aumentando cada vez mais a dose para ter o mesmo efeito que eu tinha lá atrás e me ajudava. E olha só esses outros riscos. Primeiro, são remédios, como a Maria Fernanda explicou muito bem, que inibem o sistema neurológico, ou seja, essas medicações elas sedam. Muitas pessoas que usam esse perfil de remédios, elas ficam sonolentas ao longo do dia. Outro grande inconveniente, já foi mostrado que esse perfil de remédios aumenta a chance de queda em idosos. Ou idosos ou pessoas com problema de equilíbrio. Então, pessoas que já têm uma predisposição maior para cair com esse perfil de remédios aumenta muito mais a chance. Mas aqui vem o grande perigo, nossa cognição, nosso intelectual. A gente viu que o uso desse perfil de remédios declina a nossa performance cognitiva. Então, olha só, quem usa esses remédios, às vezes está funcionando com menos inteligência do que deveria estar por conta deles. E o mais alarmante de todos, começaram a aparecer evidências científicas de que o uso a longo prazo do Rivotril, do clonazepam, aumenta a chance do Alzheimer lá no futuro. Então estou usando o remédio agora e isso está me dando uma chance muito maior de ter uma demência, uma perda de memória do tipo Alzheimer lá na frente. Olha só que coisa perigosa. Com os outros remédios benzodiazepínicos, a gente ainda não tem muitos estudos, mas a ideia é, como são moléculas muito parecidas dos outros remédios, deve ter também esse problema com todos da classe. E um outro grande perigo desse uso de medicações é quando a gente quer parar com elas. Então o que acontece? Como eles causam dependência, se a pessoa para de uma vez, ela sofre com sintomas de abstinência. Ela pode ter dor de cabeça, ela pode tremer, fica extremamente irritável, não dorme de jeito nenhum, angustiada, com crise de choro. E ainda na psiquiatria, ela pode acabar confundindo esses sintomas de abstinência com a crise de pânico. Então ela já está estável, ela não tem crise de pânico faz muito tempo, mas aí ela para com o benzodiazepínico e tem os sintomas de abstinência e ela acha que é a crise de pânico voltando, quando na verdade é o corpo dela sentindo falta da medicação. E essa questão da abstinência dificulta muito a gente a tirar o remédio, né, quando a pessoa usa muito tempo. Então a gente tem muita recaída, né? Então a gente tenta de reduzir a dose do remédio, a pessoa não consegue, ela volta a usar a dose que estava. Literalmente vicia, né? As pessoas ficam viciadas como se fosse uma cocaína ou um crack. Pacientes que usam alta dose, a gente só consegue fazer essa descontinuação internados no hospital muitas vezes. E olha só como os mitos, né, eles pesam muito no tratamento. A gente acabou de falar que esse perfil de remédios são tarja preta, viciam, criam dependência, é difícil de tirar e muita gente usa eles sem problema algum. Ao passo que antidepressivos, que ao contrário, que não vicia, não cria dependência, não é tarja preta, muita gente tem resistência de usar. E é quem vai realmente resolver o problema aí das partes psiquiátricas. Então, a ideia é como a gente disse, ou usar somente se necessário ou pelo menor tempo possível. Toda semana, vídeos aqui no canal sobre neurologia ou psiquiatria. Um abraço, pessoal. Não esquece de seguir o canal. Até semana que vem.